Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, bom dia a todos, estamos na segunda-feira. Hoje desejo fazer um vídeo, na verdade não é que eu desejo, isso eu venho pensando há dias, e isso está vindo sempre na minha cabeça. Hoje eu estive por 3 horas na minha capela em oração. Demorei muito hoje, porque não conseguia terminar as orações de padre, breviário, porque as ideias me vinham sempre na cabeça, parece que insistindo que eu fizesse esse vídeo, e agora resolvi fazer. Esse vídeo será direcionado aos pastores da igreja, aos bons bispos, aos bons sacerdotes. Não é dirigido aos maus pastores, também aos fiéis. Mas tem maus pastores na igreja? Basta ver os sermões de Santo Agostinho sobre os pastores, onde ele comenta detalhadamente sobre isso. Os maus pastores apacentam-se a si próprios. Os bons pastores apacentam as ovelhas e dão a vida por ela. Então é a voz que eu quero dirigir esse vídeo. Vendo a beleza da vida dos pastores, dos sacerdotes de Deus. O cura d'Ars beijava as mãos, e dizia: que vida é a tua, sacerdote de Cristo, que vida bela é a tua. De fato, irmãos, como é belo ver um bispo, um pastor da igreja pregando na sua catedral, a sua majestade, os seus paramentos, a mitra com 2 chifres apontando para cima, mostrando assim a plenitude do sacerdócio de Cristo que está presente em sua vida. Como são belas as suas palavras, como nos conforta ver um bispo falar da sua catedral para os sacerdotes, para os fiéis. Como são belas as suas palavras, que retinem, acompanhadas do Espírito Santo que toca os corações, conforta as almas e levanta os ânimos. Bispo de igreja, como admiramos vocês, nossos pastores, como são belos suas palavras. Mas também como é grande a vossa responsabilidade. E é sobre isso que agora desejo falar. Porque o que eu vejo está à luz do dia, à luz do sol. Qualquer um pode ver. Hoje desejo pôr o dedo em algumas feridas que vejo na igreja e que me dói e me faz sofrer. Por isso, agora falo. Na verdade, deveria ser um bispo que estivesse falando aqui, mas como eu não vi, eu quero falar. Aliás, não é que eu quero, eu vejo que é necessário falar, vejo que é a vontade de Deus falar disso. A respeito, hoje desejo falar-vos da Eucaristia e dos sacrilégios que se veem por toda parte. Especialmente agora, nesse tempo de pandemia. Veja, irmãos, vós que amais a Deus de fato. Se algum quer criticar esse vídeo, ou algum pastor, ou seja quem for, não concordando, não tem problema. Mas eu quero dizer, claro, esse vídeo não é para você, é só para os de boa vontade, os que querem. Se não quer, saia. Ninguém é obrigado. Mas para aqueles que estão em dúvida, às vezes necessitam de uma palavra de orientação, é isso que eu pretendo. Eu me ouço a fazer isso. Nem sou digno, falar a verdade. Então, irmãos, vejam bem, é ensino da igreja, é doutrina da igreja, que a Eucaristia é o centro da nossa fé. O Concílio Vaticano II fala disso. Fonte e ápice de toda a vida cristã. Quer dizer, o que diferencia a igreja de todas as outras religiões é a Eucaristia. A igreja, ela vive em torno da Eucaristia, porque a Eucaristia é o Senhor.
É o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra. Mas veja como a Eucaristia é tratada hoje em muitas igrejas, por muitos pastores. Será que há mesmo, irmãos, fé na Eucaristia hoje como precisa? Será que há mesmo zelo para com a Eucaristia? Será que há um amor apaixonado por Jesus Eucarístico que os santos amaram e era a alegria deles neste mundo? Como dizia Santa Gema, né? O meu paraíso na terra, Santa Catarina de Sena também. Jesus Eucarístico era a alegria dos santos. Será que é também a nossa alegria? Veja, caros irmãos, que Deus confiou Jesus à Santíssima Virgem, toda santa, toda bela. Quando o anjo anunciou a encarnação de Cristo, todo o seu ambiente ficou iluminado pela presença do arcanjo. E Maria, submetendo-se à vontade de Deus, e com muita alegria disse: eis a serva do Senhor. E Deus entregou o seu Filho amado, né, que depois ele vem falar muitas vezes no Evangelho, é o meu Filho amado, aos cuidados da Santíssima Virgem. E como ela cuidou, como ela o gerou, como ela o adorou até no seu ventre, como ela levou essa alegria a Santa Isabel, a São João Batista ainda no ventre, como foi minucioso o cuidado que a Santíssima Virgem teve por Cristo em toda a sua vida, na sua meninice, na adolescência, e jamais deixou de ter esse cuidado zeloso, amoroso e de adoração ao seu Filho, que era Deus. Então essa mesma tarefa, esse mesmo desígnio, Deus também confiou à igreja. Ele entregou o seu Filho em nossas mãos, especialmente nas mãos dos pastores, dos religiosos e dos fiéis, para ser cuidado. Nós temos que cuidar do Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, a nossa missão em primeiro lugar. Será que amamos esse Senhor, irmãos? Bom, creio que sim, mas parece que a atitude de muitos hoje na igreja não está mostrando esse amor ao Cristo vivo na Eucaristia. Como tratam? Parece que Jesus não é o centro da igreja para essas pessoas, para esses pastores. Parece que Jesus é uma coisa à parte. Como trata o Senhor? Agora dou alguns exemplos para comprovar essas palavras e o perigo que nós estamos correndo de sacrilégio, sobretudo nesta pandemia. E aliás, os sacrilégios se espalham por toda parte. O Concílio de Trento definiu como dogma várias coisas sobre a Eucaristia, entre elas as partículas. O concílio define: Cristo, Senhor Jesus Cristo, está presente com seu corpo, sangue, alma e divindade em cada partícula que o nosso olho pode ver. É nesse sentido que eu quero chamar a vossa atenção ao dogma, que hoje muitos chamam de dogmatismo. A igreja não tem dogmatismo. Isso é uma maneira de desprezar a coisa mais bela que a igreja tem. O dogma é uma verdade revelada pelo Espírito Santo e confirmado pela igreja para o nosso bem, para nos dar a certeza. E quem nega um dogma é um herege. Então, preste atenção nas partículas da Eucaristia. Já vi tantas aberrações que às vezes nem quero olhar para não sofrer, para não ver tanta coisa. Como agora darei alguns exemplos. Nessa pandemia se inventam as piores criatividades. Padres pegando a Eucaristia com pinça, como se fosse um verme qualquer para dar aos fiéis. Padres que inventam de dar o preciosíssimo sangue em copinho descartável de plástico e depois joga no lixo.
Padres que, quando um coroinha disse, mostrou a patena com partícula, o que ele fez? Soprou. Isso é nada. Padres que, quando o fiel ajoelha adorando o Senhor para recebê-lo com piedade, desvia e vai dar para outro que não ajoelhou. Que sacerdote é esse? Será que merece estar no lugar que está? Agora, caros irmãos sacerdotes, caros bispos, e também outras coisas, por exemplo, colegas me falaram, um dia eu fui na diocese, queria trabalhar em tal diocese, e o bispo perguntou, o que é que vocês fazem com pastoral e tal? Nós fazemos isso e isso, também fazemos adoração eucarística. E o bispo respondeu, aqui não se faz isso. Mas não faz? Não é o Senhor? Outro, noutra diocese que foi lá trabalhar, disse, quando promoveu as adorações, o bispo com os padres diziam, está fazendo o povo ficar fanático. Então, que tipo de bispo e sacerdotes são esses? E agora, bispos, sacerdotes, quero chamar a vossa atenção para um fato que parece que passa desapercebido, talvez pelo vosso simplismo, pela onda, do indiferentismo às vezes, ou descuidos, ou pela inércia desse mundo. Vejam, uma coisa grave hoje na igreja, além daquele sacrilégio de roubarem hóstias para bruxaria e tanta coisa. Mas veja uma coisa hoje que parece que muitos estão vendo, que é uma fonte de sacrilégio sem fim. O que é? A comunhão na mão. Mas a mão é menos digna do que a boca para receber a Eucaristia? Não. Nem mão nem boca são dignos de receber o Senhor. É o que nós falamos antes da comunhão, não sou digno. Mas o Senhor nos chama para essa comunhão. É misericórdia sua, é mérito seu nós participarmos da comunhão. Então temos a obrigação de zelar. A comunhão na mão não é doutrina da igreja, foi uma concessão que a igreja deu devido a pressões de alguns bispos dos países europeus, que eu não quero dizer, que o Papa concedeu a contragosto. Papa Bento tentou corrigir esse defeito quando ele celebrava, dando a comunhão na boca e de joelhos, mostrando para os bispos, sacerdotes, fiéis, como deve ser. Ah, mas quer dizer que comunhão na mão é um crime? Não. Tanto a mão como a boca é Jesus que está ali. Então, qual é o perigo? É agora que eu quero mostrar aos senhores. É que as hóstias soltam fragmentos nas mãos. O nosso povo não tem sensibilidade como nós, sacerdotes, bispos, temos. Não tem a formação que nós temos. E por isso, com toda a simplicidade, deixam cair os fragmentos no chão. E o Cristo é pisado dentro das vossas próprias igrejas, diante dos vossos próprios olhos. É o Cristo pisado dentro da sua igreja aos olhos dos seus sacerdotes, que às vezes promovem isso, exigem isso. Num ritual de exorcismo, forçado pelo exorcista, o demônio respondeu: nós trabalhamos séculos para introduzir a comunhão na mão na igreja. Quando isso foi feito, nós fizemos festa no inferno. E com grandes gargalhadas diziam: e o vosso Cristo é pisado. É por isso, bispos, é por isso, sacerdotes, que os castigos se abatem sobre a humanidade. É por esses sacrilégios. Será que a mensagem de Nossa Senhora não nos fala nada? Veja, por exemplo, La Salete, onde ela fala que os sacerdotes, os pastores são os para-raios da humanidade. Quando esses se desviam dos seus caminhos,
E ao invés de seguir o Cristo, segue outros caminhos, talvez corrompidos, eles deixam ser para-raios. E a humanidade fica desprotegida, a igreja e os castigos descem. Também no Japão, a Akita, o anjo, falou ano passado que se não houver a conversão da humanidade e da igreja, um castigo terrível bateria sobre a humanidade e nações iam desaparecer. Estamos próximos. E sem contar outras coisas que acontecem hoje. Será que não é um chamado a nós de nos convertermos? A sacudir a poeira? A sermos mais ministros verdadeiros do Evangelho? Há poucos dias um padre me dizia que muitos pastores fazem parte do sistema. Eu assustei com isso. Mas eu prefiro dizer outra coisa. Estão confusos, perturbados com tudo que acontece, não sabem o que fazer. Mas uma coisa é certa, nós temos que fazer. Temos que sair desse complexo mundano, esse politicamente correto e pregar o Evangelho ao povo. Nesse sentido, o Bolsonaro para nós é um exemplo. Veja como ele sacode a poeira, vai em todos os lugares, vai encontrar seus eleitores, aqueles que o elegeram, vai até nas favelas, sem medo de nada e com muitas críticas. Quantos de nós, pastores hoje, bispos, ficam trancados dentro de casa com medo do vírus? Aqueles que estão doentes, velhinhos, não digo nada. Mas apenas dizem os decretos, né? E agora não pode, fecha as igrejas e cada um se vira como pode. Parece que agem assim. O sacerdote faça como pode, atenda os seus fiéis, né? Mas eu acho que esse não é o caminho para nós agora. O nosso caminho é estar no meio do povo, pastoreando, atendendo, dando uma palavra amiga, presença. O povo quer nossa presença, não quer cartinha, nem isso, nem aquilo. Quer presença, quer nos tocar. Ah, mas o vírus. Irmãos, medo não foi feito para um cristão. Muito menos para um pastor de almas. Pergunta-se na comunidade que eu atendo, que eu dou assistência, quantos morreram lá de vírus? Nenhum. Quantos morreram lá no asilo, que tem uns 40, 50 velhinhos, de vírus? Nenhum. Por quê? Porque Jesus é o Senhor da vida. O coração de Imaculada de Maria é o nosso refúgio. Se não houver uma conversão hoje no mundo, se não houver uma retratação de muitos de nós pastores, sendo verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, do seu Evangelho, esse mal não vai passar não, irmãos. Isso é chamada de atenção para nós. Veja onde fecha tudo, os lockdowns. Para de morrer? Aumenta. Só uma conversão, só uma volta a Deus é que vai cessar esse vírus maligno. Esse vírus maligno. Então, caros bispos, caros sacerdotes, caros fiéis, quero fazer-vos um apelo, começando por essas coisas. Bani das vossas dioceses a comunhão na mão. Bani nas vossas paróquias a comunhão na mão, que é fonte de sacrilégio sem fim para com o Senhor da glória. É com Cristo. Ou os senhores acham, nós achamos que Deus não nos vai pedir conta dessa barbaridade com seu Filho amado. Não se deixe levar por ideologias, por aqueles que não têm fé, que não têm amor a Deus. Mostrai a vossa fé. Defendei o Senhor Jesus Cristo. Zelai pelo Senhor. Cuidai do Senhor na Eucaristia, nos vossos sacrários. Tem lugares que deixam as hóstias mofar no sacrário, não trocam as hóstias.
Tem casas religiosas que as âmbulas estão até com crosta de fragmentos pegados, embolorados. É esse o zelo que tem pela Eucaristia? É esse o amor que tem pelo centro da igreja? Não é preciso fazermos um exame de consciência sério e sairmos desse torpor maligno? Zelemos pelo Senhor Jesus Cristo. Fazei, caros fiéis, a quem chegar esse vídeo, mande para os seus bispos, os seus sacerdotes, que talvez isso possa ajudá-los em alguma coisa. Tá certo? Então, que a bênção desse sábado sobre cada um, cada fiel, desça sobre os pastores da igreja, os ilumine e os assista, que nós os amamos, nossos bispos. Vós sois o ponto de união da igreja com o Santo Padre. É por amor que eu vos falo essas palavras. E a bênção desça sobre vós e que o Senhor esteja com todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.